você, internauta da Conecta ITV e ouvintes que nos acompanham através da Rádio Mater Dei FM de Piraju. Eu, Cláudia de Araújo, com muita alegria que hoje estou com vocês para mais um programa Ponto de Conexão. E hoje, no programa, conversarei com o nosso amigo Padre Gilberto. Me sinto muito honrada em falar com o senhor. É motivo de muita alegria, Padre. Olá, Cláudia. Olá, internautas da Conecta aí. Você também que nos ouve ou acessa pela Mater Dei de Piraju. Alegria toda minha participar do seu programa, o qual pessoas tão ilustres aqui já passaram e hoje, então, tenho também esta oportunidade. Padre Gilberto, o senhor que tem uma longa caminhada como sacerdote da Igreja Católica, um exímio comunicador, um leitor pontual, e agora iniciando como escritor. Dia 6 de junho será o lançamento do seu primeiro livro. Então, muitas pessoas têm vontade de escrever, têm até uma história em mente, mas não sabe colocar em prática. Com o senhor, aconteceu isso? E o que foi, assim, determinante para a escrita deste primeiro livro? Para escrever, primeiro, Cláudia, nós temos que ler bastante. Então, a vida toda fui apaixonado pelos livros e, claro, que eu pensava em um dia tentar escrever alguma coisa. E agora, depois de tantos anos, também já me sentindo um pouco mais experiente, me aventurei a tentar escrever e publicar. Já escrevi muitas coisas no passado, mesmo no tempo de seminarista, mas até por timidez nunca mostrava para ninguém. Gostava de escrever poemas, prosas, alguns versinhos, mas ficava mais comigo mesmo. Então, sempre gostei muito de ler e tentar escrever alguma coisa. E esse primeiro livro resume um pouco aquilo que li durante a minha vida até agora. Claro que li muito mais do que lá está, citações que lá estarão, mas, no momento, aquilo que julguei essencial diante do próprio tema, então, procurei colocar ali também como ponto de referência para a reflexão. Então, eu creio que o ato de escrever, ele pressupõe antes muita e muita leitura, para que depois nós possamos também treinar e desenvolver isso. A cada dia, escrevendo um pouquinho, nós vamos aprimorando esse processo. Padre, essa primeira obra sua, com o título Das Cavernas para o Metaverso, ela envolve uma das suas paixões, uma das duas das suas paixões, que é filosofia e tecnologia. Nós vivemos num país de poucos leitores e podemos dizer que o Brasil é um país de analfabetos digitais. E qual é a sua visão a este respeito? E é possível ler sobre filosofia, tecnologia, entender e gostar? Com certeza é possível, Cláudia. A tecnologia, no que se refere particularmente à internet, que é o tema desse livro, essa conexão, principalmente filosofia, com a internet, as redes sociais. Hoje, rede social é sinônimo de internet. Então, é um fenômeno ainda muito recente, haja vista que há 30 anos aproximadamente, nós começamos a ter acesso aí à internet. E na última década, principalmente, com o surgimento das redes sociais, então quase que todos nós lá estamos em alguma rede social. E temos autores aí que nos ajudam a pensar esse contexto. Como eu digo até mesmo no início do livro, o livro não é para dar respostas, mas, sobretudo, para suscitar perguntas, pelo menos nos questionar quando estamos ali, naquele contexto, sobretudo das redes sociais na internet, questionar a nossa própria ação, o nosso relacionamento com esses meios digitais, com essas redes sociais, que estão modificando todo o contexto social, os relacionamentos, as hierarquias, as próprias instituições mais tradicionais,
hoje também se deparam com esse elemento, a internet, tudo aquilo que ela possibilita. Então, é um desafio muito grande tentar compreender tudo isso. Então, não é a pretensão do livro oferecer respostas, mas, sobretudo, suscitar questionamentos. E como você falava também, infelizmente, o Brasil fica aí muito abaixo do que poderia se esperar no que tange à leitura, ainda se lê muito pouco no Brasil. Mas quem sabe agora também com o advento da internet, os livros digitais, pelo menos possa aumentar um pouquinho o índice daqueles que vão procurar a leitura. É claro que de uma outra maneira. Nós estamos acostumados, nós que não somos nativos digitais, que não nascemos aqui nesse contexto da internet, somos antes dela, estamos aprendendo a conviver com ela, mas os nativos digitais, aqueles que nasceram, sobretudo, a partir aí dos anos 2000, em seguida, que já nasceram nesse contexto da internet, das redes sociais, vão ter um outro tipo de relacionamento com a leitura. Nós estamos acostumados a ler um livro do começo ao final, começo, meio e fim. Agora, a internet está modificando isso. Então, a leitura vai ganhar outros contornos. Talvez não seja essa leitura que nós estamos acostumados, tradicional, começo, meio e fim. São interconexões, hipertextos, hipermídias, leituras também que levam a vídeos, que vão nortear a experiência da leitura daqui em diante com o advento da internet. Então, são muitas novidades. E aqueles que nasceram nesse contexto, é claro, têm muito mais facilidade do que nós de se adaptar e de conviver com essas tecnologias todas. Certo. E a filosofia? Filosofia é considerada, vamos dizer, para muitos, difícil de entender e muitas vezes até chato. Como que o senhor explica isso? A filosofia, na verdade, é a mãe de todas as ciências, pelo menos aqui no Ocidente. No começo, a filosofia englobava todos os saberes. Depois, principalmente a partir de Aristóteles, que é considerado aí o pai desse método científico, porque ele observava o mundo, a natureza, e começou a catalogar as plantas, por exemplo, começou a dividir os reinos do conhecimento. Então, foram se desmembrando da filosofia os diversos ramos do conhecimento. E a filosofia, muito pelo contrário, é muito gostosa e prazerosa. É claro que nós precisamos ter um mínimo de preparo para nos apropriar dos textos filosóficos, sobretudo os mais densos, que têm uma linguagem toda particular, mas se nós conseguimos perceber que a filosofia, mais do que dar respostas, também suscita perguntas, nós vamos então nos apaixonando por ela. Então, a filosofia principalmente fala da condição humana. Quem é o ser humano? Qual que é o sentido da vida? E ela se conecta também à teologia. A teologia que vai dar respostas às quais a filosofia não chega, a resposta da fé. No meu caso, sou sacerdote, para ser padre, estudamos aí filosofia e teologia durante muitos anos. Temos, por exemplo, Santo Tomás de Aquino. Ele recupera as obras de Aristóteles e insere nelas a doutrina cristã. Um exemplo concreto, Aristóteles dizia que o universo está em movimento, mas para que ele esteja em movimento, deve haver um princípio imóvel que o coloque em movimento. Isso Aristóteles disse. Santo Tomás de Aquino, relendo isso, disse, está certo, esse princípio imóvel é o próprio Deus. Então, esse é um dos elementos, uma das primeiras teses pelas quais aí Santo Tomás comprova a existência de Deus, sobretudo relendo a filosofia, o pensamento do grande Aristóteles. Então, a filosofia é muito gostosa. E hoje nós temos, sobretudo no Brasil aqui, muitos pensadores que ajudam também a entender a filosofia, trazendo-a para a vida. Temos aí o Mário Sérgio Cortella, do qual você é uma grande fã, temos o professor Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal, o Pondé, a Viviane Mosé,
que nos ajudam, então, a trazer para a vida aquilo que os filósofos dizem, e numa linguagem acessível a todos. Sim. E durante a sua vida, muitas leituras, tem, assim, um autor ou um livro que te marcou muito a sua vida como leitor? São várias experiências, é claro, que a gente vai, com o passar do tempo, fazendo experiências novas. Quando eu comecei a ler, lá na minha adolescência, de maneira mais sistemática, uma das obras que mais me tocaram foi o famoso Pequeno Príncipe, de Exupéry, uma obra muito linda, realmente. Depois uma outra obra também, Fernão Capelo Gaivota, de Richard de Bar, muito interessante. Depois, A Insustentável Leveza do Ser, já uma obra mais filosófica, de Milan Kundera também. E, claro, depois fui me apaixonando, por exemplo, pela poesia. Sou muito fã de Fernando Pessoa, até o meu TCC de filosofia foi a partir da poesia de Fernando Pessoa, a conectando com os temas da filosofia. Sou apaixonado pela língua portuguesa. Tem o grande padre Antônio Vieira, jesuíta, o qual também desde cedo aprendi a lê-lo, seus famosos sermões, que até será aí o ponto de partida para o nosso segundo livro, o grande padre Antônio Vieira e seus sermões, os seus escritos. Temos Machado de Assis, também um grande outro mestre da língua portuguesa, também, as suas obras. Depois a própria Cecília Meirelles, outras escritoras, como a Cecília Meirelles, já citada. Depois, no campo da filosofia, a Viviane Mosé, a Marilena Chauí, no campo da filosofia. Temos no campo da semiótica, a Lúcia Santaella, também uma mestra, que nos ajuda a entender também hoje as redes sociais da internet. Ela publica diversos livros, é impressionante como que ela publica, e sempre atualizadíssima, e também as redes sociais estão aí dentro do seu universo, no qual ela reflete e nos ajuda a entender. Mas são muitos e muitos autores, muitos romances, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, por exemplo, a própria Divina Comédia, uma obra grande, mais um dos patrimônios da literatura universal, enfim. Poderia citar muitas obras e, claro, os filósofos, né? A filosofia de Nietzsche, a filosofia também de Spinoza, os próprios pré-socráticos, lá temos Heráclito, Parmênides, depois, claro, Platão, Aristóteles, Sócrates, que é comentado a partir de Platão. Então, é um universo aí muito grande de interesses, mas principalmente na área da filosofia, e, claro, como também sou sacerdote, estudei teologia, temos aí grandes autores na teologia que nos ajudam a aprofundar os mistérios da fé. Destaco aqui o Papa Bento XVI, por exemplo, que é considerado o maior teólogo ainda vivo. Realmente, as obras de Bento XVI são fantásticas teologicamente falando. Muita coisa boa, né, Padre? Agora, voltando um pouquinho ao seu livro, Metaverso. O senhor acha que o metaverso é a tecnologia que vai acabar com a humanidade de maneira como a conhecemos e que nós podemos estar cada vez mais distante da vida real? Qual é a sua visão sobre o metaverso? Primeiramente, Cláudia, metaverso seria uma experiência potencializada da internet. Então, através do nosso avatar, o nosso bonequinho lá que nos representa na internet, nós vamos fazer experiências mais imersivas, mais próximas do real, através da realidade aumentada, usando os óculos, através de aparelhos conectados às nossas mãos. Então, lá no universo, no metaverso, poderemos ter sensibilidade. Então, uma imersão muito maior na internet do que temos hoje. Alguns pensadores dizem que será o futuro da internet. Ele realmente será o futuro na internet. Vai modificar totalmente a própria internet. Será um salto muito grande na própria experiência
da internet. Se hoje já temos tantos recursos, o metaverso, então, vai potencializar muito isso. E diante da sua pergunta, estava lendo esses dias até a professora já citada, Lúcia Santaella, que ela disse que nós hoje não podemos mais falar que temos uma vida online e outra offline, não. Temos vidas híbridas, ou seja, o online e o offline estão o tempo todo interconectados, principalmente a partir do momento do surgimento do celular, onde nós carregamos conosco a capacidade da conexão. Nos primórdios da internet, há 30 anos, nós dependíamos dos computadores, então dependíamos dos fios, tínhamos o acesso limitado à internet, a um determinado local na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Quando surge, então, o smartphone, nós levamos a conexão para onde quer que estejamos. Então, não se pode dizer mais que nós vamos nos conectar à internet. Não, estamos sempre conectados, na verdade. Então, a vida online e offline, essa vida híbrida já é uma realidade hoje. Até mesmo o Papa pode ser carregado no bolso, dizia o próprio site do Vaticano, quando lançou ali no Vaticano a plataforma de um aplicativo para com os ensinamentos do Papa. Então, dizia lá o próprio Vaticano, hoje você pode levar o próprio Papa no bolso. E é verdade, nós temos hoje o conhecimento da humanidade aqui, no smartphone, temos acesso a todas as bibliotecas do mundo, a todo o conhecimento. Então, hoje a vida é híbrida, online e offline. E é claro que ela vai levar a um novo tipo de ser humano, como dizem alguns aí pensadores. Isso está gerando uma grande modificação na compreensão do próprio ser humano, na sua relação com a vida, com o próprio tempo, com o próprio espaço. Mas estamos ainda, Cláudia, muito nos inícios desse processo. Então, vamos ter que esperar mais alguns anos para ver na prática aí como que será. Mas, com certeza, vai surgir um ser humano interconectado, um ser humano, de certa maneira, modificado por toda essa tecnologia. Muito bem. E com toda a sua sabedoria, que nós estamos vendo, que vem mais novidade por aí, coisa boa. O seu estilo de escrita, o senhor pensa em produzir algo relacionado com sua missão? Vamos, assim, aguçar um pouco a curiosidade dos internautas e ouvintes. Sim, Cláudia, esse ano completo 25 anos de sacerdócio, e está praticamente pronto, só falta detalhes, depois, claro, ser enviado à editora, o segundo livro, refletindo esses 25 anos de sacerdócio. Então, com a graça de Deus, daqui a alguns meses, no segundo semestre, irei apresentar esse segundo livro, contando um pouco a minha caminhada de sacerdote nesses 25 anos, e como falei, tendo como ponto de referência aí as obras do Padre Antônio Vieira, sobretudo os sermões. Então, aguardem que, se Deus quiser, em breve, vocês terão acesso também a esse novo livro. Muito bom, vamos aguardar assim, com muita ansiedade. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa para a gente terminar, que o senhor gostaria que nunca ninguém te perguntou. E a segunda coisa, chamar os ouvintes, aquelas pessoas que te acompanham. Então, Cláudia, como eu dizia também, ao escrever esse livro, é uma tentativa de pensar esse fenômeno da internet, das redes sociais. Seria como um manual, vamos dizer assim, para que a gente começasse a questionar certas situações às quais somos levados quando estamos aí na conexão, quando estamos nas redes sociais, as bolhas da internet, por exemplo, que nos aprisionam em determinados pontos de vista e não nos deixam enxergar outros pontos de vista, que é realmente um dos problemas aí apontados na questão da internet, quando a pessoa, e todos nós, acabamos entrando em certas bolhas, ou seja,
em certas visões e ficamos ali. E os próprios algoritmos, o próprio sistema da internet vai nos condicionando a apenas aquilo que nos agrada. E isso, então, cria efeitos de negação do oposto, de ideias contrárias. E o crescimento se dá, é claro, através das ideias opostas, que fazem com que nós possamos ampliar o nosso olhar. Se nós ficamos presos apenas às nossas certezas, então aquilo acaba limitando o nosso olhar. Esse é um dos dilemas aí da internet. Minha pergunta que nunca ninguém me fez é por que eu gosto tanto de filosofia. Eu gosto muito de filosofia porque desde muito cedo sentia em mim um desejo de saber qual que é o sentido da vida. Me angustiava um pouco a brevidade da vida, já muito cedo pensava sobre isso, qual que era o sentido. Então, fui buscar na filosofia respostas, e encontrei mais perguntas do que respostas. E depois, na teologia, que fui encontrar as respostas, a partir da fé, que dá uma luz e amplia a nossa percepção do ser humano, da vida, de onde viemos, para onde vamos, a questão do sofrimento, da enfermidade, da morte, tudo isso que me angustiava, então fui buscar num primeiro momento na filosofia e encontrei textos belíssimos que me ajudaram a ampliar o olhar, e depois tudo isso foi coroado com a teologia, que vai nos apontando realmente caminhos que levam a um sentido da vida. E no nosso caso, no meu caso, como sacerdote, encontrei na pessoa de Jesus e sua proposta a melhor proposta para a vida humana. Tivemos grandes gênios e gênias na humanidade, mas a melhor proposta, aquela que realmente nos leva a ampliar o olhar sobre a nossa existência e descobrir uma luz, um sentido, encontrei em Jesus, e foi isso também que me levou, sobretudo, ao sacerdócio no primeiro momento, esse desejo de seguir Jesus de uma maneira mais intensa e poder também contribuir para que eu fosse instrumento e levá-lo a outras pessoas através da pregação e através dos atos sacerdotais, as celebrações, a missa. Então, é uma oportunidade de ajudar as pessoas a descobrir uma luz para a vida da pessoa de Jesus. Muito bonito. Padre Gilberto, muito obrigada por este momento. E a todos os internautas que nos acompanham, eu aproveito para fazer o convite para se inscreverem no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu recomendo para a leitura do livro Das Cavernas para o Metaverso, que a partir do dia 6 estará disponível para todos que desejarem, e é uma obra realmente sensacional, posso afirmar isso. E eu, de maneira especial, quero fazer um convite para o senhor que foi o criador do nome Ponto de Conexão do nosso programa. Eu gostaria que o senhor fizesse o encerramento do nosso programa. Obrigado, Cláudio, eu te agradeço. Você também contribuiu muito para que esse livro fosse uma realidade, e também convido aqueles que puderem. O lançamento será dia 6 de junho, segunda-feira, 6 de junho, às 8 horas da noite, na Secretaria de Educação e Cultura, na cidade de Ipaussu, onde estou atualmente. E assim, então, terminamos esse programa, Ponto de Conexão. Desejo a todos muita alegria e que todos nós aí, nessa sociedade em rede, possamos também utilizar estes meios para propagar valores que dignificam a vida humana. Então, nós temos hoje esse instrumento. Todos nós, quando postamos, compartilhamos, curtimos algo, estamos, na verdade, dizendo a respeito de nós mesmos, dos nossos valores, quem somos, e possamos utilizar, então, de maneira positiva, todos esses mecanismos da sociedade em rede interconectada para contribuir para com o bem comum,
para com toda a sociedade. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro, gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas. Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527, Centro. Fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp. E nesta quarentena estamos trabalhando interno no sistema delivery. Lu Modas Infantil.